Olá, meus queridos alunos. Bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso tema hoje é variação linguística. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é variação linguística, tipos de variação linguística e por que a variação linguística acontece. Vamos lá? Primeiramente, vamos saber o que é variação linguística. Então, aqui, ó, nessa telinha aqui ao lado, vamos lá, acompanha aí comigo. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, que podem ser o vocabulário, a pronúncia, a morfologia, a sintaxe. Então, vejam bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que a variação linguística são as mudanças que acontecem na língua portuguesa de acordo com cada localidade, com fatores sociais, com fatores socioeconômicos. Então, por causa dessa variação, dessa diversificação de povos, da miscigenação que ocorre aqui no Brasil, em decorrência de tudo isso, nós temos uma variação linguística muito vasta, tá? Então, vamos pensar aqui o porquê dessas variações acontecerem. E o porquê delas acontecerem já justifica a existência delas, né? Vejam aí. Por que as variações acontecem? Porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, sexo, idade, classe social do falante, grau de formalidade do contexto, da comunicação. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que existe uma diferença entre uma pessoa que mora na nossa região, na região Nordeste, para uma pessoa que mora na região Sul. Existe uma diferença entre uma pessoa do sexo masculino, o tipo de fala de uma pessoa masculina para uma pessoa feminina. Existe uma variação por idade. Um jovem pode utilizar um sistema de linguagem diferente de uma pessoa mais adulta, ou mesmo de uma pessoa idosa, por exemplo. Entenderam? E também pode existir aí a diferença por classe social, por questões econômicas, o grau também ali da formalidade da situação. Por exemplo, se você estiver numa formatura, você não vai utilizar um palavreado qualquer, você vai utilizar a norma culta. Mas se você estiver aqui de bobeira conversando com um amigo, você pode utilizar a linguagem que você quiser. Se, por exemplo, nós estivermos em uma conversa informal na internet com o nosso amigo, nós vamos ter um diálogo, um tipo de conversa diferente. Mas já se nós estivermos conversando, fazendo uma apresentação de um trabalho, por exemplo, mesmo online, nós vamos ter outro tipo de linguagem. Nós vamos utilizar uma norma mais padrão, mais formal. Então, existe essa variação. Existe a variação pela pronúncia, que é fácil de perceber isso quando nós vemos uma pessoa que não é da nossa região, uma pessoa que é de São Paulo, por exemplo. Quando chega na nossa região, nós já sabemos que aquela pessoa não é daqui, porque nós percebemos a pronúncia, que a pronúncia é diferente. Isso é uma variação linguística, tá bom? Nós vamos ver agora tipos de variação linguística, tá? E a primeira que nós vamos ver é essa que eu já estava citando um exemplo para vocês. A variação regional. Quando eu digo para vocês que aqui na região Nordeste, nós falamos de uma forma e pessoas, você percebe facilmente a diferença das pessoas que estão
que moram ali na região sul, isso é uma variação regional, tá? Por causa da região e que, claro, sofreram várias influências no decorrer do tempo. E aí as falas foram se modificando e por isso acontece a variedade regional. Vocês acompanhem aqui comigo. O que é a variedade regional da variação linguística? São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Então, isso é fácil de perceber, é fácil de você, por algumas coisinhas, você perceber a diferença na fala de uma pessoa que não é da sua região, por exemplo, tá? Observem aqui uma abordagem de variação regional no poema de Oswald de Andrade, tá bom? Quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Vício da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Imaginem aí de qual é a região que Oswald de Andrade está se referindo. Hein? Pensem aí, tá? Depois eu vou perguntar a vocês. Aliás, é muito comum aqui na nossa região, né? A gente vê pessoas se comunicando dessa forma. E outra coisa que eu quero comentar com vocês é que essa forma de falar, ela não é considerada uma forma errada, tá bom? Não é errado você falar assim, é uma variação linguística. Fala diferente, mas não é errado. Tá bom? Para uma questão gramatical, talvez você entenda que seja equívoca, porque não é a norma culta, é uma linguagem mais informal, é uma linguagem coloquial, mas nós não consideramos que isso seja um erro na língua portuguesa, tá bom? Isso é uma variação da linguagem dos povos, beleza? Temos aqui outro tipo de variação linguística, que são as variedades sociais. E o que é isso? As variedades são as que possuem diferenças em nível morfológico ou morfossintático. Aí aqui vocês vão entender que o morfológico, olha aqui os exemplos aqui do lado. Morfológicos como, por exemplo, plantar ao invés de plantar, bom ao invés de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Essa é uma questão de variedade morfológica, tá bom? Dentro da variedade social. E nós temos também as variedades morfossintáticas. Por exemplo, 10 real. O que está errado aí? Talvez exatamente o que vocês pensaram aí, que eu acho que vocês pensaram, né? A conjugação. O correto seria 10 reais, tá bom? 10 reais. E aqui está 10 real. Então, isso é um erro morfossintático. Aliás, que não pode ser considerado um erro, tá, galera? Lembrem-se disso. Em vez de 10 reais, eu vi ela, em vez de eu a vi. Eu trouxe, em vez de eu trouxe. A gente fuma, em vez de nós fomos. Então, essas aqui são algumas variedades morfossintáticas dentro das variações sociais, que são variedades linguísticas, tá bom? E temos aqui o terceiro tipo de variação, variedade linguística, que é a variedade estilística, tá bom? Elas são mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, se eu estou aqui falando para os meus alunos, eu vou utilizar uma linguagem
mais, talvez coloquial, porque eu quero me comunicar com vocês de uma forma mais interativa, tá bom? Mas se eu estivesse, por exemplo, apresentando um trabalho formal, estivesse apresentando um trabalho em uma faculdade, uma pós-graduação, por exemplo, eu utilizaria uma linguagem mais formal, tá bom? Então, nós temos aí essa variedade de duas linguagens, a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela utilizada em situações comunicativas formais, como, por exemplo, uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Então, ali é utilizada uma linguagem mais formal, tá bom? Uma linguagem mais culta. E nós temos o exemplo da linguagem informal. A linguagem informal, ela é utilizada em situações comunicativas informais, como, por exemplo, você aí conversando com seu amigo, debatendo, batendo um papo, fazendo uma videoconferência, como, por exemplo, reuniões familiares, encontros com os amigos. E nestes casos, nós podemos chamar a linguagem informal de linguagem coloquial. Beleza? Anotem isso aí para vocês. E dentro, pessoal, aqui dentro das variedades estilísticas, também cabe falar da gíria, tá? O que é gíria? Gíria é um tipo de linguagem utilizada por determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, como, por exemplo, skatistas, surfistas, rappers. Então, quando, por exemplo, a gente utiliza e aí, quando utilizamos e aí, moral, a gente está utilizando uma gíria, beleza? E temos também exemplo de jargão, que também pode ser considerado uma gíria, né? Jargão, ela está relacionada à linguagem de um grupo específico de profissionais, como, por exemplo, nós professores, médicos, advogados, porque a gente tem uma linguagem própria do nosso grupo, como, por exemplo, nós, enquanto professores, nós vamos falar sobre planejamento, sobre currículo, sobre metodologia, sobre isso e aquilo outro. Então, nós temos palavras que utilizamos no nosso cotidiano, tá? Os médicos, eles têm algumas palavras que utilizam só ali dentro da comunidade deles, que eles precisam utilizar. Os advogados também têm aquelas palavras próprias da comunicação deles, beleza? Bom, pessoal, então, mais ou menos, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. É bom, também interessante falar aqui para vocês sobre o preconceito linguístico, tá? O preconceito linguístico é o preconceito sobre a fala de alguém, sobre a fala do outro. O que não é uma coisa bacana, tá? Não é o certo, mas existem pessoas que riem, que zombam, que tem um certo preconceito em relação à fala do outro. Fulano tá falando errado. Fulano não sabe falar, não sabe a língua portuguesa. Então, isso é um preconceito linguístico que a gente pode explorar melhor em outra aula, tá bom? Então, por enquanto, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para dúvidas, tá bom? Vou enviar aqui outro vídeo explicando para vocês a nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo, tenham todos um ótimo e maravilhoso dia.